Ok, abrindo a entrevista coletiva com o técnico Doriva. Doriva, boa noite. Que leitura você faz desse empate do Atlético contra o Santos aqui no Olímpico 1-1? Boa noite. É um jogo de duas partes, né? Uma primeira etapa que o Atlético teve um volume de jogo grande, fez um gol, criou outras chances, poderia ter feito mais gols. E um segundo tempo que a gente começou bem, porém, com a expulsão, o jogo mudou, né? Logicamente, quando você está com inferioridade numérica, você sofre, jogando contra uma equipe qualificada, que sabe girar bem a bola. Fatalmente, você tem que jogar bem compactado, afastar a linha, e não dá para jogar de peito aberto, né? Infelizmente, porque a equipe estava bem no jogo, era um jogo para se ganhar, porém, avaliando a circunstância do jogo, o empate não é mau resultado. Lógico que a gente precisa somar 3 pontos, né, para a gente sair dessa incômoda situação, mas a gente tem que ser equilibrado e saber que a gente estava jogando contra uma equipe qualificada. Queria que o senhor comentasse 2 atuações específicas. A estreia do zagueiro Marcão e o retorno do Abuda, que ocasionou o gol de empate do Santos. Não, são jogadores, o Marcão fez a sua estreia, no meu modo de ver fez um bom jogo, um jogador técnico, um jogador que tem qualidade no passe, deu um equilíbrio ali para a nossa defesa, né? E o Abuda retornando, né, já jogou outras partidas, né? A gente precisou, em função de uma dor no adutor do Andrigo, e com um homem a menos a gente precisou colocar um volante mais de contenção. Era o jogador que a gente tinha para utilizar nessa função, mas é um jogador que, apesar de ter sido um pouco lento ali no lance da partida, no lance do gol, né, entrou bem no jogo, fez aquilo que eu pedi, né? Obviamente que sem jogar algum tempo o atleta sente, isso é natural. Em relação ao Walter, você trouxe o jogador para o banco, qual que era o seu plano para ele? Utilizá-lo, porém a circunstância da partida não me permitiu usar. Eu tive que trocar o Andrigo, né? Depois que a gente tinha perdido o Jorginho, né, numa expulsão, eu tive que fortalecer o meio campo. Depois o Breno também, muito desgastado, porque jogando com um homem a menos, o Santos se impôs e começou a circular a bola, se desgastou também, tive que fazer uma alteração. E por fim, onde eu poderia até colocar o Walter, né, uma troca de um 9 pelo outro, mas não tive essa oportunidade porque o Eduardo também sentiu e eu tive que colocar um lateral na posição, né? São circunstâncias do jogo, obviamente que a gente quer utilizá-lo sempre, né? Mas nesse jogo a gente não teve essa oportunidade em decorrência das situações que ocorreram na partida. Mas a evolução dele e a melhora dele fisicamente é nítida e com certeza se ele continuar nessa evolução ele vai nos ajudar na sequência. Em relação à evolução de outro jogador, o Diego Rosa, pelas minhas contas, ele entrou nos últimos 5 jogos do Atlético. E sempre sendo uma das primeiras mudanças. Quando não é a primeira, é a segunda, como foi hoje. Há muito tempo eu não vi a torcida do Atlético se manifestar tão fortemente após um resultado como foi hoje um empate em 1-1 com o Santos, né? A minha pergunta é: você está gostando tanto assim do Diego Rosa para repetir essa mudança tantas vezes? Ele vai ser titular no sábado que vem? Você já sabe a que horas que ele vai entrar? Porque eu não estou entendendo essa sequência dele. Ele entra e na gíria, né, da boleirada, ele não dá um chute. O João Pedro, ele só fica concentrado. A gente queria saber o que o Diego Rosa tem, qual que é o encanto dele. Em primeiro lugar, esse é o seu critério, não o meu. Eu avalio friamente. É a sua opinião, não a minha, né? E tão pouco a do torcedor.
Eu respeito o torcedor. O Diego é um jogador que já fez outros trabalhos importantes. É um jogador que tem entrado porque é um jogador que preenche espaço, é um jogador que joga nessa função. E hoje a gente necessitou da entrada dele, né? E a gente utilizou ele. Mas, em relação ao futuro, a futura escalação, a gente tem uma semana para planejar e a gente vai fazer aquilo que a gente entende que é o melhor para o clube. Doriva, o que você pode dizer em relação ao Everton Heleno que eu te perguntei ontem? O Everton Heleno, eu te perguntei ontem. É um jogador que já vem treinando há mais tempo, já está mais adaptado. Por que não ele e sim o Abuda nesse caso? Porque é a circunstância do jogo. O treinador tem que ser coerente, né? Você jogando com um homem a menos contra o Santos, você tem que se defender melhor. E pelo pouco que eu vi as características do jogador, nesse jogo encaixava muito mais o Abuda do que propriamente o Everton Heleno. Por isso, eu que estou no dia a dia e acompanho os jogadores, sei o atleta que tem um perfil que eu necessito naquele momento. Simplesmente por isso. O torcedor, ele acompanha os jogos, ele não acompanha o dia a dia, né? Então, ele não sabe o atleta que é mais indicado para determinadas situações. Ô Doriva, eu fiquei por último aqui e foi muito interessante a maneira que você acabou analisando, principalmente as suas substituições. Foi muito cobrado, o Walter tem entrado, foi para o banco e a torcida se manifestou na arquibancada. Você olha para o seu banco de reservas, você tem somente um jogador que dentro de uma avaliação geral, que é o Walter, que é um jogador que pode entrar e resolver pela qualidade que tem. O Atlético está num campeonato brasileiro que passa de 10 rodadas e tem 8 derrotas, se eu não me engano, 7, 8 derrotas. Você tem um elenco que é inferior à disputa de um campeonato brasileiro de um nível da primeira divisão? Olha, a gente sabe que o nosso elenco tem as suas limitações e a gente tem que se superar. A gente tem que se superar. Essa é a nossa realidade, né? O nosso torcedor ele tem que entender isso. E nós estamos trabalhando duro, né, para ter uma equipe competitiva. A gente não pode desesperar. Eu acredito que a gente fez uma partida boa, principalmente no primeiro tempo. A gente teve volume de jogo, a gente criou muitas situações. Agora, o futebol você não pode analisar um tempo só. Você tem que analisar todo o jogo. E durante o jogo a gente sofreu, principalmente no segundo tempo, por conta das circunstâncias do jogo. Você jogar num campeonato brasileiro com um homem a menos é muito difícil, né? Porque tem mais espaço, é natural essa pressão do adversário, né? A inferioridade numérica que ocasiona isso. Mas a gente não pode desesperar. Eu acho que a gente tem que valorizar esse ponto, né? E temos sim que focar para buscar o próximo jogo uma vitória, para a gente começar a galgar, sair dessa zona desconfortável, que nós não queremos estar. Para fechar da minha parte, me permita 2 questionamentos. Eu vivo todos os dias o Atlético e sei o quanto o Adson Batista ele está tentando, ele está trabalhando, o recurso financeiro do Atlético é pequeno, haja visto dos grandes do futebol nacional para contratar. E agora o Checo fechou, a CBF colocou um limite de 5 transferências de jogadores dentro do Campeonato Brasileiro. Meu primeiro questionamento é o seguinte: você chegou agora e já tem 5 partidas. O momento que o Atlético está atravessando, demorando um pouco mais, apesar de estar atuando bem, não está vindo a vitória, está te assustando? O Atlético precisa de um aproveitamento de 50% daqui até acabar o campeonato para não cair. E uma outra visão que eu gostaria que o senhor analisasse: a expulsão do Jorginho com 6 minutos do segundo tempo, sabendo que já tinha cartão amarelo, foi algo que a gente pode colocar como errado da parte dele? Acredito que não. Vou te responder a segunda pergunta sobre o Jorginho. Até acredito que no segundo tempo teve um lance muito parecido com o Diego Rosa, que o jogador do Santos também estava com o amarelo e não tomou o cartão. Eu acho que foi o critério errado da arbitragem. Eu acho que não era um lance para cartão, né? Mas com certeza nos prejudicou, porque você jogar mais de 35 minutos com um homem a menos contra uma equipe qualificada é difícil, né? Mas a gente não pode ficar lamentando. A gente tem que continuar trabalhando. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Eu sabia da dificuldade quando vim para cá, aceitei o desafio, né? E estou dando o meu melhor e vou continuar dando o meu melhor para que a gente
consiga ter uma equipe competitiva, né? E isso faz parte. O Campeonato Brasileiro é um campeonato dos melhores clubes do Brasil. Então, obviamente, se você não tem um time forte, você sofre, né? A gente sabe dessa realidade nossa, que nós temos que ser um time de operários, né? Mas a gente não pode desesperar, a gente tem que buscar sim os resultados, né? Agora, apesar de não ter conseguido a vitória, a gente tem que ficar fechadinho, no sentido de unidade, né? E saber que a gente fez um bom jogo e que nós estamos no caminho certo. Temos um adversário difícil, porque não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Vitória, e temos que tentar a vitória para dar uma respirada, né? Eu acho que a sequência do campeonato e a sequência de resultados, com certeza, pode trazer uma confiança extra para os nossos atletas. Doriva, a gente não acompanha o ambiente interno do Atlético, então eu não vou saber dizer com precisão. Mas durante a entrevista agora, eu ouvi várias vezes você repetir que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, que todos os times são muito qualificados, e isso é óbvio. Mas repetir isso e manter esse discurso sempre, não pode passar uma mensagem errada de que vai ser complicado demais, não vamos dar conta. Não deveria ter um discurso assim, é complicado, mas a gente vai conseguir, o adversário é forte, mas a gente tem que ser mais forte que eles. Só entenda o meu pensamento, de que passar essa imagem que é difícil já não é uma desculpa de que se não der certo é porque é difícil. O jogador não pode interpretar isso errado. Não, é o que você falou, você não sabe a nossa maneira de nos comportar internamente, né? Então, a mobilização, a gente faz ela interna. Aí a gente é realista, né? A gente gente sabe da nossa realidade. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro e que o campeonato do Atlético Goianiense é um campeonato para se manter, né? Então, essa é a nossa realidade. Nós temos que lutar e isso não está faltando. Em nenhum momento está faltando. A equipe se entregou com um homem a menos e conseguiu segurar pelo menos o resultado. Como eu disse, não deu para ganhar, pelo menos não perdemos a partida. Com certeza esse ponto pode fazer diferença lá na frente. A gente tem que continuar focado, né, e motivado para continuar lutando até o final.